pra gente, assim, cara, é um desespero. É um desespero, porque tem tanta informação. Pra você ter ideia, isso aqui já tem estudos tão avançados, inclusive com o robalo-peva aqui no Paraná, que mostra que o robalo-peva aqui no estuário de Paranaguá tem 6 a 7 padrões de uso de hábitat diferente. O que é isso? Tem robalos que... Outra coisa, né? Robalo, ele não desova dentro de rio. Prestem atenção aí, moçada. Robalo não desova. Robalo. Ele não desova dentro de rio? Não desova Mas a gente dentro de sempre rio. ouviu que o mangue é o... É o berçário? É o berçário. Isso tá certo. Tá certo. Ele recruta dentro de rio. A desova, pro sêmen do robalo macho ativar, ele precisa de no mínimo 23 a 24 de salinidade. Quando você fala recruta... Recruta o pequenininho. Então vamos pensar no ciclo de vida. Então o robalo não tem, vamos dizer assim, o sexo, né? Alguns peixes fazem, vamos dizer assim, genericamente acopla o sexo. Raia faz isso, tubarão faz isso. Alguns peixes de água doce fazem isso, porque tem a estrutura. Se você pegar um tubarão, qualquer raia, você consegue dizer se ele é macho ou se é fêmea, olhando externamente. Porque tem o clasper, um par de clasper, que são, vamos dizer assim, analogamente ao pênis humano, né? Que eles introduzem na fêmea, injetam o esperma. Robalos não. A grande maioria, robalo, garopa, mero, não faz isso. A fêmea desova, joga os ovos na água e o macho joga o esperma na água. E aí é fecundado externamente, né? E aí esse ovo fica ali, ele é fecundado, os que são fecundados ficam lá boiando ao sabor das correntes e vai desenvolvendo cerca de 20 a 30 dias, eclode. Sim, um grãozinho de areia, uma larvinha de robalo, né? Por isso que robalos, esses peixes garopas, meros, robalos, tem uma alta fecundidade, ou seja, joga muito ovo na água, porque a maioria não vai fecundar. Dos que fecundaram, a maioria não vai sobreviver, porque é comido por outros peixes. Puta vida, né? Já no ovo e na larva. Então, para chegar um robalo, cara, e é guerreiro pra a 60 centímetros, a 70, ele passou por muita coisa na vida. Pensa, né? Cara. Pensa, então, assim, velho. Mas, tá. Vamos voltar ali ao... Como é que é o que a gente tava falando? Do recrutamento e do... Não, das informações do mangue. Isso que eu queria... tem a ver com isso daí. Então, a fêmea... eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Vamos dizer assim, o robalo não pratica o ato sexual. Exato, que é uma sacanagem com eles, né? Que é uma sacanagem com eles, né? Ela joga os ovos na água. Só no cheirinho. O robalo, né? O sêmen na água. Se der sorte de achar um outro... Fecunda. Mas ela não solta assim, eu quero soltar aqui. Não. Existe um ato comportamental muitas vezes, né? Existe uma lua específica, uma época específica. Para muitas espécies de peixe tem um comportamento de corte. Existe um corte, né? Existem sinais químicos que os peixes emitem para chamar os cortejo, pacientes. Tem um chavequinho. Por exemplo, os meros. Os meros se arrumam em grandes cardumes. Hoje eu mergulhei com 300 meros na Flórida. É uma agregação reprodutiva. Então assim, e é outra coisa importante de se falar. Robalos, esses peixes que nós estamos falando aqui, são hermafroditas que mudam de sexo. Eles mudam de sexo. Eu ouvi falar todo que robalo todos eles nascem machos depois e aí, de um certo tempo, alguns viram fêmea. Então, geralmente, quando a gente pega um robalo gigante, a probabilidade de ser fêmea é quase de 100%. A partir de 40, um peva, a partir de 40 a 50 centímetros, é muito raro ele ser macho. Pode ser que exista, né? Mas a proporção de machos é muito menor nessas faixas de tamanho em relação às fêmeas. Então, a importância de proteger as grandes matrizes. Proteger os pequenos, porque você protege o recrutamento, como a gente chama, né, tecnicamente, ou seja, protege os bebês e protege as grandes fêmeas fecundas. Por isso que é pensado tamanho mínimo e máximo, né? Para proteger uma parcela importante da população, que são os juvenis, e uma parcela tão importante quanto que são as grandes matrizes, que tem um potencial reprodutivo 5, 6 vezes maior do que um peixe que começou a desovar. Até a carga genética, né? Exatamente. O peixe carrega. Exato. Então, tá. Então teve o cortejo ali, tá? Ela colocou pra fora, o robalinho colocou pra fora, fecundou. Isso. Daí você falou que eles vão... Isso não acontece no rio. Não acontece no rio. Tem que ter, no mínimo... Aí mesmo. Pode, assim, o rio que eu falo é um rio de água doce, né? Pode ser, se um rio tiver 23 a 24 de salinidade,
Beleza, mas qual rio do Paraná que dentro da Baía de Paranaguá ou de Guaratuba que tem 24 de salinidade? É água doce. Pode ter 5 de salinidade, né? O sêmen do robalo, ele só ativa com essa salinidade. Mas então esse ato quase sexual, ele acontece Na boca de estuário. na boca. Na boca de estuário. Com Então salinidade eles alta. soltam seus negocinhos na boca do. Isso, do com negócio. salinidade alta. Assim, Com 23 a 24 é alta a salinidade. Tá, dele tá boiando, fecundou. Aí as marés levam. E aí o que Então. esse estudo mostrou? Eles se Leva pra encontram. onde, cara? Pra dentro dos mangues, aí vai recrutando. Aí assim, Ah, o ovo ele fica a sabor das correntes. Até ele começar a ter o assentamento que a gente chama, que é a larvinha sair da coluna d'água, que tem um pouquinho de natação, e ir pro fundo, que é o assentamento, aí o recrutamento e assentamento, demora cerca de 45 dias. E aí ele recruta. E aí, alguns recrutam. O que esse estudo mostrou? Que alguns recrutam dentro de água doce, alguns recrutam em ambiente de água estuarina com um pouco mais de salinidade, outros recrutam num ambiente costeiro com água alta salinidade. E como é que a gente sabe disso? Fazendo a microquímica dessa estrutura aqui. A gente hoje estudos que foram cada vez mais sendo desenvolvidos, a gente pega e faz um perfil químico desde o primeiro ano de idade até o último ano desse peixe. E esse estudo foi conduzido por um amigo meu, que é da Unesp de Registro também, o professor Felipe Daros, que durante seu doutorado fez isso com os robalos aqui. E mostrou que o uso de vida, o padrão de vida dos robalos pevos aqui no Paraná, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem robalos que nascem, vamos dizer assim, recrutaram dentro de água doce e passaram a vida inteira dentro da água doce. Fica ali, né? Tem outros que ficaram na água doce, voltaram para o ambiente estuarino, depois voltaram para a água doce. Tem outros que ficam na água doce, vai para o mar, depois volta. Então assim, não tem